Pois bem, para bater um papo sobre o Setembro Amarelo, estou aqui com o psiquiatra e nutrólogo Dr. João. Doutor, Setembro Amarelo, né? Qual a importância dessa data, né? Que já virou uma data mundial, né? E sempre o mote dela pega aí pelo suicídio e na prevenção do suicídio, acho que é o mais importante, né? É uma patologia e ela pode ser prevenível, eu quero crer. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Sim, eu acho que é importantíssimo a prevenção do suicídio, porque nós temos essa pessoa que está em sofrimento, ela ainda tem essa oportunidade de buscar um profissional adequado para essa área, que geralmente é um psiquiatra, e vai tirá-la desse risco, porque ela não vai deixar de perder a vida, que às vezes ela está em plena atividade de produção, conhecimento científico para o país de uma forma global, né? Que é super importante esse papel. E a pessoa morre por uma bobeira ali, como, por exemplo, que eu acabei de conversar algumas coisas aqui sobre a pandemia, né? As pessoas perdem seus entes queridos e não estão preparadas para essa perda, né? E elas acabam adoecendo. E se não buscam uma pessoa adequada para esse acompanhamento, existe um risco. Como a gente tem assim uma quantidade grande de tentativas de suicídio aqui em Matão, sem nenhuma busca de tratamento anterior, né? São todas pessoas que não tiveram a oportunidade de procurar um psiquiatra para poder ter esse trabalho adequado. Mesmo que seja um psicólogo, que seja um professor, mas que alguém que saiba orientar ela para buscar um serviço que possa fazer esse tratamento. No caso, por exemplo, a pessoa entra num quadro de perda, num quadro de estar com problema no emprego, o desemprego, o sofrimento de problemas familiares, enfim, são coisas às vezes corriqueiras do dia a dia que a pessoa vivencia, que faz parte do nosso enfrentamento diário, que aparentemente não significam nada, porém, dependendo de cada pessoa, ela tem um nível de resistência, ela tem uma resiliência que proporciona ela lutar de uma forma mais adequada ou menos adequada. Dependendo dessa forma, ela pode ter um risco suicida, né? Doutor, então essa pessoa pode estar convivendo no seio familiar, está precisando dessa ajuda e às vezes isso não passa para os familiares. Ela não tem consciência que ela tem esse risco suicida, né? Então, poucos familiares. Nem tantos familiares, porque como vive com ele aquele tipo assim, um traço de pessoa, às vezes, dependendo, vamos supor, do traço de caráter, né? Ele vive com aquele mau humor todo dia. Então aquilo passa a ser uma rotina como se fosse natural. Normal. Que na verdade não é normal, né? Ele já deveria estar procurando alguém para um tratamento. Aliado a isso, a gente pode ter as dependências químicas de uma forma geral, mas principalmente o alcoolismo. Uma pessoa que faz um consumo de álcool com uma certa frequência, mesmo que não seja até em volume, mas que ela não tenha a percepção de que isso possa comprometê-la, né? E ela vem no momento da vida difícil e tem uma perda ou uma situação muito comprometedora emocionalmente, isso pode afundar ela para um risco suicida. Agora, doutor, fala uma coisa, o perfil do suicida hoje, a gente tá, por estatísticas aí, são as pessoas mais jovens, né? Não que as mais velhas não tentem o suicídio, mas a prevalência são nos mais jovens, né? Tipo assim, como hoje os meios de comunicação, eles estão assim mais presentes, então a gente está, vamos dizer assim, tendo a oportunidade de ver até os jovens em risco suicida. Mas também tem criança. É muito comum em criança de risco suicida. Isso é preocupante. E criança tenta suicídio e acaba chegando aos fins mesmo. Isso existe. Classe social interfere ou não na ação de se suicidar? O que interfere geralmente, vamos dizer assim, da criança ao adulto, o meio ambiente hostil, né? Quando você tem um meio ambiente hostil, você predispõe a vários tipos de doenças, né? Podemos chegar, por exemplo, a não ter uma tentativa de suicídio, mas ter um câncer. E a causa disso foi tudo um afloramento mental, uma depressão, uma perda significativa, não elaborada, né? Isso pode levar a consequências de vários níveis, não só propriamente ao suicídio. Como o foco está sendo suicídio, a gente está colocando, mas a gente não consegue separar. Na verdade, as coisas estão todas juntas, né? Doutor, o senhor tocou no ponto da pandemia. A pandemia, pela sua experiência, pela sua rotina aqui no seu consultório, aumentou o número de casos de pessoas com algum problema mental ou esse número se manteve estável? Olha,
a pandemia, eu não tenho muitos casos de pessoas que estou vindo aqui por causa da pandemia. Não, eu tenho casos que eu peguei em consequência das perdas dos entes queridos na pandemia pelo Covid, que estão em quadros de sofrimento emocional. Esse é o volume maior. Mas já atendi gente também por uma certa fobia ao processo da Covid? Sim, já atendi. Entre esses pacientes, algum deles, né, cogitou a hipótese do suicídio? Olha, eu tive pessoas até que tentou suicídio, porque as perdas foram tão significativas dos entes queridos que eles tentaram suicídio. Só que depois vieram procurar, né, para o tratamento, porque não teve o sucesso com aquilo que eles tentaram, e ainda teve essa oportunidade de me procurar para fazer o tratamento. Doutor, além de psiquiatra, você também é nutrólogo, né? Há uma relação entre as duas especialidades ou não? Existe. A nutrologia, para mim, eu vou dizer, para mim como pessoa, antes de médico, ela me orientou como eu me alimentar de uma forma adequada para que eu possa ter uma qualidade de saúde melhor, tanto física como mental. Em que sentido? Os nutrientes, né? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, nós temos aí as condutas de tratamento para COVID de prevenção. Por exemplo, quercetina, você tem as vitaminas. Então, esses nutrientes fazem parte no contexto para você ter uma melhora da sua imunidade e da parte mental. Então, ela tem toda uma correlação. Por isso que eu fiz. Porque como eu já segui uma linha alternativa anterior à nutrologia, eu só incorporei a nutrologia porque ela é que me dá habilidade para eu poder realmente executar a função na íntegra. A alimentação adequada ou a falta da alimentação pode ocasionar outros problemas. Sim, por exemplo, uma pessoa que tem uma alimentação rica em gordura trans, ela tem um risco de ter cardiopatia, hipertensão, AVC, câncer, né? Agora, quando ela tem consciência desses alimentos que são ricos nessas coisas que não são saudáveis, ela vai prevenir, ela vai evitar. São problemas que lá na ponta podem levar a pessoa a optar por um suicídio, por causa do problema de saúde. Pode. Por exemplo, uma pessoa que não faz uma alimentação adequada, tem uma perda significativa, o cortisol dela vai lá em cima. Esse cortisol, muito tempo alterado, vai trazer consequência no ciclo circadiano dela. Não vai dormir na hora certa, não vai conseguir dormir. Isso todo, um sofrimento ao longo do tempo, pode levar a um risco suicida, até uma tentativa de suicídio. Bom, doutor, então, para encerrar nosso bate-papo aqui, poderíamos falar muito mais tempo sobre o assunto, né, que ele é muito rico. A mensagem que o senhor deixa, então, no Setembro Amarelo? A mensagem que eu deixo assim, né? Eu trabalho pela Unimed, nós estamos aí com 50 anos aí de trabalho aí, né? Eu acho que é importante as pessoas que têm esse convênio, ou as pessoas que, mesmo que não tenham convênio, eu trabalho na prefeitura. Então, são vários locais que as pessoas têm possibilidade de busca para esse trabalho, para a gente poder executar de uma forma adequada e preventiva. Pedir ajuda acima de tudo, né? Sim, pedir ajuda, porque sem ajuda a gente não vai a lugar nenhum. Eu dependo de muitas pessoas para executar até onde eu estou aqui hoje.